Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 15. João, capítulo 17, versículo 15. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre propósito. E a leitura dessa semana, você que está na leitura dinâmica junto com a igreja, na leitura dessa semana a gente falou sobre o plano de Deus para fazermos parte de uma vida comum. Deus nos criou para fazermos parte de uma vida comum. Deus não quer ninguém isolado. Deus não quer ninguém ermitão. Deus quer que as pessoas vivam uma vida comum. Ele proferiu isso lá no início, né? Não é bom que o homem esteja só. Isso não tem relação apenas com casamento não, tá, gente? Deus estava na verdade falando sobre a vida comum. E antes de ir para a cruz, o que os irmãos estão vendo aqui, a leitura que a gente vai fazer, fala do momento que Jesus teve antes de ir para o jardim do Getsêmani. A palavra diz que depois dessa oração, eles cantaram um hino e depois saíram para Jesus então viver a sua agonia, tá? Então essa foi a cronologia. Jesus faz essa oração. Depois da oração, a palavra diz que eles cantam um hino e ele vai para o Jardim das Oliveiras. E lá ele então tem a sua agonia antes da crucificação. Então a gente já está falando da Páscoa, né? João capítulo 17, versículo 15, diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, falando de nós, né? Falando da gente. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como nós somos um. Amém. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, que nós somos um. Esse foi o propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, quando Ele cria o ser humano, é que esse ser humano viva um espírito de unidade, de comunhão. É o que Deus promove. Deus sempre vai, através do seu Espírito Santo, promover a comunhão e a unidade das famílias, das pessoas, dos amigos e, consequentemente, da comunidade, da igreja. Ao contrário do nosso inimigo, o Espírito Santo de Deus promove a comunhão, a unidade. O nosso inimigo promove a dissensão, a separação, sempre. Esse é o princípio. Quer entender qual é o princípio da vida? Deus sempre, através do seu Espírito, gerando a unidade, a comunhão. E o maligno, gerando a dissensão. Então, quando Tiago fala, né, sobre guerras, sobre disputas, ele explica de onde é que vem esse espírito. Quando você vê uma família se desfacelando, quando você vê pessoas quebrando amizades, quando você vê uma igreja vivendo dissensão e separação, aí não está o Espírito de Deus, pelo contrário. Aí está o espírito do maligno que gera a dissensão, porque lá no princípio ele pensou que não é bom que o homem esteja só. E é interessante que Deus ele estabelece um princípio ali, né, gente? Quando ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. A bênção da unidade está baseada nesses dois princípios de convívio. Eu costumo dizer isso. Todas as vezes que eu vou ministrar a bênção do casamento, eu falo sobre esse princípio. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele estabelece uma base. Qual é a base?
Primeiro, far-lhe-ei alguém que lhe auxilie. Segundo, far-lhe-ei alguém que lhe corresponda. Na tradução do original hebraico, corresponder é ser uma companhia adequada. Todo relacionamento que está indo bem, está prosperando, está avançando, esse relacionamento está baseado nesses dois princípios. Tem duas pessoas que uma auxilia a outra e tem duas pessoas que promovem uma companhia adequada. Todas as vezes que você vir um relacionamento que está falindo, está acabando, está falecendo, um desses princípios ou ambos faltaram. Por exemplo, você olha para, isso não é só para casamento não, tá gente? É para tudo, para amizade, para sociedade. Por exemplo, uma pessoa monta uma sociedade com outra pessoa. Vamos criar uma empresa, vamos montar uma sociedade. Se esses dois princípios de convivência e relacionamento não estiverem em voga, essa sociedade vai durar só um tempo e vai falir. Por quê? Porque foi um princípio estabelecido por Deus. Duas pessoas andam juntas para se auxiliarem mutuamente. Duas pessoas andam juntas para que a companhia de ambos seja agradável. Aí pode funcionar assim: você está num relacionamento onde você está com alguém que é demais para te ajudar, para te auxiliar, mas a companhia da pessoa é péssima, vai dar errado. O oposto também é verdadeiro. Você está vivendo um relacionamento com alguém, seja de sociedade, de amizade, de casamento, comunhão entre irmãos, que essa pessoa, a companhia dela é maravilhosa. Sabe aquela pessoa agradável, bem-humorada, está rindo sempre? Você não vê aquela pessoa triste, mas a pessoa não ajuda em nada. A pessoa não ajuda, não auxilia em nada. Vai dar problema depois. Por quê? Porque o princípio de Deus é: ou você está do lado de alguém que auxilia e a companhia é adequada, ou se um desses princípios ele vier a falhar, vai trazer problema. A bênção da unidade, seja qual for o relacionamento, precisa desses dois princípios funcionando concomitantemente. Eu estou do lado de alguém que essa pessoa me ajuda muito e me auxilia muito, mas a companhia da pessoa também é boa. Eu estou do lado de alguém que a companhia da pessoa é boa e ela também me auxilia. Pastor, mas nem sempre dá para a gente ser pleno, 100%, eu sei. Por isso que o relacionamento, gente, é uma construção. Porque a gente pode estar convivendo com alguém, se relacionando com alguém, que a pessoa é exímia em auxiliar e ajudar. Só que a companhia, a convivência é meio pesado. O que é que essa pessoa precisa fazer? O que ela não precisa fazer é o que a maioria faz. Como é que acontece? Então essa pessoa é alguém que ela, sabe, aquele que a gente usa no senso comum, né? Pau para toda obra. Se precisar, essa pessoa está junto. Mas é uma pessoa que a sua companhia não é boa. Aí quando o cônjuge, né, vai reclamar, ou o parceiro, ou o sócio vai reclamar, dizendo: olha, você é uma pessoa que me ajuda em tudo, mas você deveria melhorar seu humor. Você deveria ser uma pessoa mais paciente. Aí o que é que a gente diz? Você também não é agradecido. Nunca é bom o suficiente. Quando deveria estar se preocupando em quê? Em melhorar aquilo que a gente tem de deficiência, porque acontece isso, gente. Quem estudou administração, ou quem viu algum princípio de administração, lembra da análise do SWOT, né? O que é que diz, né? SWOT, ele diz que a gente tem 4 pontos importantes, né? Ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade. O SWOT, ele diz que quando você tem um ponto forte, você tem também um ponto fraco que você não tem que se dedicar a ele para ele melhorar. Você tem que pegar o seu ponto forte e fortalecê-lo e trazer seu ponto fraco, diminuindo essa distância, né? Então, eu tenho que me imaginar o seguinte: eu percebo que o meu perfil é alguém que todas as vezes que a minha família precisa de mim, eu sou aquela pessoa que ajuda tudo. Faço das tripas coração e dou o meu melhor, estou sempre ajudando os outros. Nisso eu sou bom. Mas quando fala de relacionamento, paciência, controle emocional, nisso eu sou péssimo. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso reforçar o que eu sou bom, dizendo para Deus: meu Deus, me ajude nisso aqui, para que eu seja melhor para minha esposa, para que eu seja melhor para o meu marido. Irmãos, a bênção do relacionamento é isso, é a busca constante pela melhoria.
Quando a gente olha para a leitura que a gente fez essa semana, o pastor Rick Warren tratando sobre a bênção da vida em comunidade, eu percebo que ele não está falando apenas da igreja, tá, gente? Porque entenda, a igreja é resultado do que eu estou vivendo dentro da minha família. O núcleo da igreja, primeiro, ele começou dentro do meu lar. Eu não posso querer prestar a Deus uma adoração aqui nesse lugar que tudo vai contribuir para a minha adoração fluir, se essa adoração não começou dentro do meu lar. Tem gente que está vindo assim, né? Até a porta da igreja está brigando e chega aqui quando começa o louvor. Se essa adoração não fluiu, eu lembro do dia que eu estava na porta da igreja e o casal chegou, e quando chegou, você já deve ter ouvido isso. A moça passou por mim dizendo assim, né? Sabe aquele momento que você fala assim, entre os dentes, para ninguém ouvir? Mas eu ouvi. Ela estava dizendo assim para ele, se você não ficar quieto, eu dou um show aqui dentro e faço vergonha. Eu disse, meu Deus, como vai ser a adoração dessa mulher hoje? Mas só ela é quem sabe o que ela tinha enfrentado, né, com aquele homem, para chegar ali dizendo aquilo. Mas eu fiquei pensando, gente, na adoração dos dois. Aí eu disse, agora eu vou olhar, eu vou seguir, vou ver onde eles vão sentar para ver como foi a adoração. Quando o ministério de louvor começou, levanta suas mãos para adorar, estavam os dois lá. E eu pensando, que adoração está fluindo, né? Dos lábios, das mãos. Porque a adoração que não começa no carro quando eu venho, a adoração que não começa quando eu chego na porta da igreja, essa adoração não vai fluir no altar. Porque a vida em comum, a bênção, não é só quando eu levanto a mão para adorar. A bênção da vida em comum é aquilo que eu estou fazendo dentro do meu lar, com os meus filhos, na minha família. A leitura do livro essa semana foi: Deus nos planejou para a vida comum, para a vida em comunidade. Eu preciso ter esse entendimento, irmãos. Se a minha vida tem sido uma bênção nesse núcleo que é comum, seja do casamento, seja na relação de pais e filhos, seja nas minhas amizades, eu preciso entender se eu estou sendo bênção ou não. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, preste bem atenção, ele sempre vai trabalhar para a destruição da vida comum, da vida em comunidade. Em contrapartida, o Espírito Santo, ele sempre vai nos instigar e promover essa vida comum mais vibrante, mais amorosa, mais calorosa. Por isso a guerra, né? Aquela guerra que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, que é estimulada pela carne e é estimulada pelo Espírito. E eu quero chamar a sua atenção. Já percebeu que tudo que a palavra traz sobre a obra da carne gera separação? Já percebeu que tudo que a palavra fala sobre fruto do Espírito gera aglutinação? Fruto do Espírito une, obra da carne separa. Vamos ler para a gente perceber? Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim. Vamos ler o versículo 16, para contextualizar melhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, já está percebendo que há aí um confronto, né? Um antagonismo, espírito e carne. Carne aí, gente, não é isso aqui físico não, está falando sobre desejo, vontade. É tudo que tem a ver com as emoções, né? Com a nossa mente. Carne tem esse sentido. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. De modo que vocês não fazem o que desejam. De modo que vocês não fazem o que desejam. Isso quer dizer que ou estou atendendo o desejo do Espírito, ou estou atendendo o desejo da carne. É isso que Paulo está dizendo. Então vamos lá. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora observe a lista, tá? Se não é tudo que gera separação e dissensão. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões,
facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu aprendo? Todas as vezes que eu guio a minha vida pelas obras da carne, eu me separo do meu semelhante e eu me separo do meu Criador. Percebe isso? Se eu deixo a minha vida ser guiada por aquilo que a minha carne determina, isso vai inevitavelmente me fazer me separar do meu semelhante. Porque aí está o quê? Centralizado o quê? O egoísmo. Tudo é para mim, eu atendo primeiro minha vontade. Olhe para toda a lista que Paulo traz das obras da carne e você vai ver, ela sempre vai gerar separação, dissensão. Ao contrário do Espírito. Vamos ver a lista do Espírito? Mas o fruto do Espírito, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Quando você olha para essa palavra, você já pensa em quê, gente? Amor. Você já pensa em quê? Aglutinação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Já imaginou? Pessoas se reuniram para tomar um café. Alegres, tomando um café. A não ser que esse café seja regado de fofoca. Aí, esse café não está certo, né? Mas se você alegremente se reúne para tomar um café, isso já é o fruto do Espírito gerando o quê? Unidade. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Perceba a lista do fruto do Espírito. Tudo que você fala que é fruto do Espírito, a ideia que já vem na mente é essa, ó. Unidade. Dos frutos do Espírito, que eu mais gosto de falar e de meditar é a mansidão. Tem gente que confunde mansidão com ser calmo, né, gente? Acha que fruto do Espírito, quem tem o fruto do Espírito de mansidão é a pessoa que é tranquila. Não, eu gosto demais do conceito que a pastora Joyce Meyer traz, que mansidão é força sob controle. Quem foi considerado o homem mais manso da terra? Lembra quem foi? Na Bíblia é considerado o homem mais manso da terra. Lembra dele? Moisés. Moisés foi aquele que não conseguiu segurar seu ímpeto e foi lá e matou um egípcio porque viu ele maltratando o irmão dele. Só que depois o Senhor, foi moldando Moisés. E ele foi então controlando seu ímpeto, o poder que ele tinha. Porque no primeiro momento, ele viu um egípcio maltratando seu irmão e foi lá e matou. E ainda ocultou o cadáver, né? Cometeu vários crimes. A mansidão, gente, que gera a aglutinação é quando eu, olhe para mim, quando eu posso fazer algo com alguém, quando eu posso ir lá e dizer um monte para aquela pessoa, e você simplesmente controla isso. O fruto do Espírito da mansidão é a minha força sob controle. É aquela situação no trânsito que eu e você, a gente está vivendo todo dia. Gente do céu, como é um desafio, né, gente? Viver no trânsito, né? Na semana mesmo o semáforo acabou de abrir. Quando acabou de abrir, aí já estava buzinando atrás. Aí nesse momento que eu baixo o vidro e mando voar por cima, né? E a Dani aqui me segurando. Mas entenda, meu irmão, eu sou ser humano. Pastor, eu não faço isso, mas vocês têm outro ímpeto, que não é o meu é esse. Eu tenho pedido ao Espírito Santo que quebre todo dia. Porque a palavra diz que é uma luta constante, da carne contra o Espírito. E eles estão se combatendo o tempo todo. Esse é o meu, eu estou me expondo aqui. Você também tem um. Porque o que a carne gera é exatamente para a gente fazer algo que gera o quê? A separação. Imagina, quando eu baixo o vidro e mando o meu semelhante voar por cima do meu carro, o carro dele não tem asa, gente. Ele não vai voar. No máximo ele vai querer voar para cima de mim. E aí eu estou colocando em risco minha família. Mas eu faço isso de forma impensada, né?
Eu faço isso porque o ímpeto da minha carne, ele é acelerado. Enquanto o ímpeto do Espírito é só quando eu dou lugar. Você entende qual é o desafio? Já percebeu como é? O ímpeto da carne, ele é acelerado. Alguém te fez, você quer ir lá e fecha com a cara da pessoa. Eu não é assim. Vou lá agora, pastor, vou fechar com a cara dele, com a cara dela. E você vai. O fruto do Espírito, ele não é rapidinho assim. O fruto do Espírito é você respirar 10 vezes, 15 vezes e ainda com a palavra já quase saindo na sua boca. É ou não é assim, gente? Claro que é assim. Você está aqui, meu Deus me controle, mas as palavras já estão saindo. Você ainda não disse, mas já está saindo da tua boca. Até que você deixe o Espírito dominar a tua alma, a tua mente, teu coração. E ele então vai tendo o quê? Controle. Por isso que o fruto do Espírito de mansidão é força sob controle. O próximo fruto é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, domínio próprio evitaria tantas machucaduras em tantos relacionamentos. Ter força sob controle evitaria tantas feridas no coração de filhos, de filhas. Porque a obra da carne, ela gera a dissensão e a separação. E às vezes, deixa eu te dizer, a separação é uma separação de uma geração para outra. Sabia? Tem um pai e uma mãe que, no momento de raiva, liberou uma palavra lá atrás, que machucou um coração de filho, e isso está atravessando toda a geração. Aquela mágoa, a dor. Aquele pai, né? Que para ensinar para o seu filho o cuidado que deveria ter com as palavras, o filho disse para o pai, mas eu pedi perdão depois. Ele manda aquele filho pegar um pedaço de tábua, passar na oficina, pegar um martelo e alguns pregos e diz para ele, filho, vou te ensinar uma coisa, começa a pregar esses pregos aí. Ele começou a pregar os pregos na tábua. Pregando um, pregando o outro, e pregando. O pai disse, agora você vai virar o martelo e vai começar a atirar. Ele começou a fazer isso, virou o martelo e começou a atirar. Tirou um por um. Ele disse, está vendo? Foi exatamente o que aconteceu. Você pregou o prego, agora você tirou. Ele disse, mas eu tirei, eu pedi perdão. Ele disse, olhe para a tábua. O que é que você vê aí? E a tábua estava toda perfurada. Não tem mais prego, mas tem marcas. Tem coração de muitas crianças, adolescentes e jovens, até aqueles que hoje já são pais e avós, cheio de marquinhas. O prego foi tirado, mas a marca está lá. Precisamos entender, irmãos, que a unidade que o Senhor quer que a gente promova e gere na família, foi pago um preço muito alto por isso. O preço foi Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu exatamente para que houvesse essa unidade. Já diz a canção, né? Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. É assim que diz a canção? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Pensava na nossa família também. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do
do Senhor. Olha a bênção de ser família. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, é assim que eu creio, meu Deus, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Se junta aí com a tua família e canta isso. E na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo. Essa bênção que eu declaro sobre cada família, meu Deus. Aquilo que nós não podemos fazer pelo nosso esforço, teu Espírito vai promover para que essa família esteja cada vez mais assim, aglutinada, unida. Toda a estratégia do maligno, meu Deus, que tem militado para trazer a desordem, a desunião, a dissolução dessa família, que seja frustrado todo o plano do maligno, meu Deus, no nome de Jesus. Sim, unidos iremos andar. Oh, unidos iremos andar. Unidos. Eu creio assim. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Sabe o primeiro crime que aconteceu na história da humanidade registrado? Ele começou exatamente com um problema emocional não tratado e nem resolvido no coração de um irmão. E Deus alertou, tá? Está lá no livro do Gênesis. Quando Deus começou a perceber o coração daquele irmão ficando assim, sabe, embotado, porque é assim que acontece, tá? Os problemas familiares, eles começam quando o nosso coração ele não é tratado, né? Quando a emoção ela não é arrumada. E a gente, o pastor Rick Warren fala disso no livro, né? Ele fala de senhor e senhora panos quentes. É quando uma situação precisa ser trazida para a conversa, você coloca o pano, tipo assim, tem mais essa conversa, aquele desgaste da conversa, foi o que aconteceu. Deus chega para Caim e diz assim: Caim, estou olhando teu coração, estou percebendo que você está guardando aí no teu coração, não está bom e nem vai ficar bom. Deus até chega a dizer para ele assim, né? O pecado está batendo a tua porta. Tipo assim, abra os olhos, né? Abra os olhos, pecado está batendo na tua porta. Só que Caim não deu ouvido, gente. Entenda, o primeiro crime que aconteceu, ele foi avisado antes. O Senhor disse para ele: cuidado, o pecado está batendo a tua porta. Ele não deu ouvidos. Você conhece a história. Ele não se agradou porque Deus gostou da oferta de Abel e Deus não tinha, pelo menos na visão dele, gostado da oferta dele, né? Chama seu irmão no campo e lá o assassina. Vocês se lembram do resultado, né? Agora, um pai e uma mãe têm que se separar de um filho porque agora está enterrado, e o outro agora também tem que se separar porque ele teve que fugir. Gente, olha o que a falta de unidade faz. Ela desassocia quem se ama, ela separa, ela deixa longe. O primeiro crime da humanidade foi isso, avisado antecipadamente. Quando a gente olha também para outra briga entre dois irmãos, Esaú e Jacó, também foi do mesmo jeito, né? A palavra diz que eles dois, na verdade, disputavam ainda no ventre. Quando Rebeca, ela estava grávida, Deus disse para ela: dentro de você tem duas nações que vão brigar sempre. E a palavra diz que os bebês brigavam dentro do ventre dela. A briga foi tão intensa que na hora de nascer, a palavra diz que quando Esaú saiu, Jacó saiu agarrado no calcanhar dele. Por isso que o nome dele em hebraico é Iacove.
Tem gente que diz que o nome Yaakov significa enganador. Não, Yaakov é aquele que agarra. É porque ele saiu agarrado no calcanhar do irmão. De tanto que era disputa. E isso se estendeu durante toda a vida. Até que acontece aquela situação que Esaú é enganado por Jacó. E Jacó então agora é ameaçado. O seu irmão diz para ele que iria matá-lo. Jacó tem que fugir para a casa do tio. Esaú, ressentido porque percebeu que o seu pai e sua mãe não fizeram nada. Aliás, quem deu a ideia de Jacó enganar seu irmão foi a própria mãe, porque a palavra diz que Rebeca era mais tendida a gostar de Jacó e Isaac era mais tendido a gostar de Esaú. Eu sempre digo, irmãos, que quando a unidade ela não é referendada, instigada pela liderança, vai trazer problema sobre o resto. Por que agora tem dois irmãos, um ameaçando o outro de morte? Porque faltou sabedoria, tanto em Isaac quanto em Rebeca. Pais e irmãos, têm que ser instrumento de Deus para a bênção da unidade ser sempre, tem um custo nisso, tá? Mas esse é o nosso papel, ensinar para os nossos filhos o quanto eles precisam ser unidos. Falava isso no culto das 7 da manhã. Gente, lá em casa a gente tem 3. De vez em quando eu pergunto para a Dani, como é que minha mãe conseguia com 7? Jesus amado. Lá em casa a gente acorda 10 para as 5 da manhã e tem que estar na escola às 7, no máximo 7h10. Gente, do momento que acorda até o momento que deixa na porta da escola. Esse dia eu estava dizendo isso para a Thaís. Quando você deixa, quando você sai, você vai, ai Senhor, obrigado. É um momento assim, mais de êxtase que alguém pode ter na vida. É a hora que deixou todo mundo, pronto, deixou. Só que antes disso, gente, está apertado. E o pé está aqui. E aí você faz umas 3 promessas de, né? Aquelas promessas assim. Mas é papel nosso, de pais. Ensinar os nossos filhos que quando a gente for embora, esse vínculo precisa continuar mantido. Você deve conhecer alguma história, porque eu conheço assim. Por exemplo, história de filhos que estão brigando por bens enquanto os pais ainda estão vivos. Imagine quando esse pai e essa mãe foi embora. Todas as vezes que você vir uma família onde esses filhos não se unem, observe a liderança desses pais. Irmãos, pode ter alguma exceção. Pode ter alguma exceção. Mas todas as vezes que você encontrar filhos unidos, tem uma liderança aglutinadora desses pais. Todas as vezes que você vir filhos desunidos, faltou uma liderança de unidade aglutinadora desses pais. Porque nós precisamos ensinar. A mesma gente está ensinando sempre, pelo menos aos 2, né? Daniel já vai entender. Mostrando para eles, às vezes você traz até aquela ameaça, né? Quando a gente morrer, tem hora que a situação fica tão complicada, você tem que ir já para ameaça. Um dia eu vou morrer, e quando eu morrer, vocês vão ficar sozinhos. Um tem que cuidar do outro, para ver se traz no coração algum tipo de, de sentimento, né? Porque se não fizer isso, meu irmão, eles não vão entender o que é unidade. Entenda que a mensagem de hoje é o Espírito Santo tentando mostrar para mim e para você que nós somos esses agentes dessa aglutinação. Isso começa no núcleo familiar. Hoje nós somos 7. Meu pai e minha mãe não estão mais entre nós. Mas todos os dias eu vejo os frutos dessa bênção de unidade que eles pregaram sobre nós desde o primeiro momento. Meu pai e minha mãe nunca aceitou um irmão contar mentira para o outro. Minha mãe nunca aceitou um irmão brigar com o outro e ficar sem reconciliação. Hoje ainda tem, né? A camisa da unidade. Já vê como é a camisa da unidade, né? O pai e a mãe pegam uma camisona bem grandona e põem os 2 juntos. Naquela época não, minha mãe levava para o quarto. E não sei o que ela fazia lá, mas só saía os 2 unidos. Unidos, carne e osso, sem querer se desunir. Depois de uma conversa bem séria dentro do quarto. Era o jeito dela. Era a forma dela. Também lidar com 7. Hoje eles não estão mais entre nós. Hoje nossos irmãos estão sempre
num canto, outro em outro, uma morando lá do outro lado do oceano, outro lá no norte do Brasil, outro lá no sul. Mas nós aprendemos o que é unidade. Porque deixa eu te dizer, tem gente que acha que famílias só brigam por causa de dinheiro, né? Deixa eu te dizer, não, meu irmão. Tem família que o pai e a mãe morreram e não tem nada para dividir. Vão brigar por roupa. Vão brigar por móveis. É estranho o que eu estou falando? Não, eu estou falando de realidade, gente. Eu já fui fazer ofício fúnebre. Infelizmente, é muito triste dizer isso. E eu como pastor, infelizmente, estou tendo que ter essa posição praticamente toda semana. Eu já fui fazer ofício fúnebre, que lá antes de se despedir do corpo, já estavam brigando lá. Inclusive, tinha que trazer uma palavra mais intensa, para que eles pensassem sobre a vida deles. Você entende o que é isso? Você não respeitar o momento de despedida ali do teu pai e tua mãe, porque você está pensando nas coisas. Preguei sobre isso esses dias, né? Quando são as coisas que tem você e não você que tem as coisas. Isso destrói famílias. Muitas famílias não têm as coisas é que tem essa família. Eu acho lindo quando eu vejo famílias que o Senhor deu as coisas e essa família tem controle sobre as coisas porque possuem as coisas, não as coisas lhe possuem. Aí a bênção da unidade, meu irmão, está sendo promovida o tempo todo. E eu não estou falando de família perfeita não, tá gente? Todas as famílias têm suas histórias secretas, têm os seus acordos, têm as suas decepções. Mas eu estou falando de pessoas que ouvem essa palavra e inspiradas pelo Espírito Santo, vão trabalhar para promover a unidade. Vão trabalhar para promover esse espírito de aglutinação. É o que diz Efésios capítulo 4, versículo 3, né? Quando Paulo diz, se esforcem para isso, para promover a unidade. É isso que Paulo diz aos irmãos dos Efésios. Se esforcem para isso, para que vocês promovam a unidade. É alguém, gente, que recebeu o espírito de promoção da unidade. É aquela pessoa que aglutina a família, não é que separa. Eu quero encerrar a minha palavra porque a última leitura que vou fazer é do Salmo 133. E o Salmo 133 fala disso, né? De pessoas que receberam a capacitação de Deus de serem as influenciadoras do ambiente, da família, dos relacionamentos para aglutinar, para a bênção da unidade. Isso acontece na igreja, gente, quando isso é resultado de uma família saudável. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. O Salmo 133 fala sobre duas bênçãos para aqueles que vivem a unidade, vivem em comunhão. Isso é dentro do casamento, isso é nas relações de amizade, isso é nas relações de sociedade. Aliás, eu quero aproveitar para pedir a você, jovem, que ainda não casou, está se preparando para casar, mesmo você que é adolescente, que um dia vai encontrar alguém, receba esse conselho com muito amor. Você vai casar com alguém, observe como essa pessoa trata a sua família. Aliás, eu dou uma dica mais precisa, principalmente para as meninas e para os meninos. Menina, se você vai casar com alguém, observe como esse rapaz trata a irmã dele e a mãe dele. Depois tire sua conclusão se vai ser um bom marido para você. Moço, você vai casar com alguém, observe como essa menina trata o irmão dela e o pai dela. Isso vai dizer muito para você. Dica preciosa, tá? Evitaríamos muitos problemas se tivéssemos esse vislumbre. O Salmo 133 fala disso. O que é que diz o Salmo 133? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Digam graças a Deus. Cadê Felipe? Que ele fugiu.
Ah, tá aqui não, né? Então quem vai vir é... Oi? Ah, foi trabalhar. Então quem vai vir é o Wesley. Vem cá, Wesley. Você vai ser Arão hoje. Vem cá, Arão. Tem porte de Arão, né, gente? Aquele sacerdote bem grandão, hein? Está faltando deixar a barba crescer mais, tá? O que é que diz o Salmo 133? Eu vou citar o Salmo 133 como eu decorei, né? Aqui a gente leu na Bíblia NVI, que eu decorei ele desde criança assim. Como é bom e agradável quando vivem juntos os irmãos. É como um óleo precioso que desce derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que vai até a orla das suas vestes. Foi exatamente assim que Moisés fez, tá? Quando ele separou Arão, seu irmão mais velho, para o sacerdócio. A palavra diz que foi preparado um óleo especial, de especiarias. Aquele era um óleo único para a consagração do sacerdote. E então, Moisés derramou esse óleo na cabeça do seu irmão mais velho, que era o sacerdote, né? O Cohen. Aliás, todas as vezes que você vir uma família com o sobrenome Cohen, é alguém que veio da linhagem judaica, da linhagem dos sacerdotes. Possivelmente era da tribo de Levi, tá? Se você conhece alguém que o sobrenome é Cohen, está falando da família dos sacerdotes. O Cohen, então, o primeiro, Arão, a palavra diz que ele foi ungido por Moisés, e Moisés derramou esse óleo sobre sua cabeça, e não foi pouco, tá? Porque a palavra diz que escorreu sobre seus cabelos, desceu sobre sua barba, e veio escorrendo sobre suas vestes até a orla das suas vestes, né? Naquela indumentária sacerdotal, o sacerdote tinha um colete chamado éfode. O que era éfode? Éfode era um colete feito com uma tábua de ouro maciço quadrada aqui na frente e outra aqui atrás, unidas por cordões aqui e aqui do lado. Então imagina uma tábua de ouro quadrada, aqui mais ou menos assim, aqui na frente e aqui atrás, unidas por cordões, aqui e aqui. Aqui, para ficar mais suave, eles colocaram um pedaço de couro com duas pedras preciosas, uma do lado do ombro, outra do outro lado. Nessa tábua de ouro batido aqui na frente, foram engastadas 12 pedras preciosas com cores diferentes. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel: Benjamim, Dan, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, todas as tribos, 12 pedras. Aqui nos ombros, para ficar mais suave o peso, eles colocaram um pedaço de couro com uma pedra preciosa, e nessa pedra, gravado em baixo relevo, o nome de 6 tribos de Israel. Desse outro lado, o nome das outras 6 tribos de Israel. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a palavra diz que viver unido, viver a bênção da unidade, é como esse óleo precioso sendo derramado sobre a cabeça do sacerdote, isso quer dizer que quando esse óleo saía escorrendo pela barba, pelo cabelo, ele ia escorrendo e ele passava por esse lugar que simbolizava toda a nação de Israel. O óleo que vinha pelo cabelo escorria e passava por essas pedras que simbolizavam 6 tribos, 6 tribos. Isso quer dizer que a bênção derramada sobre uma liderança alcança quem? Alcança todo o restante. Você entende porque eu disse aqui para a Beatriz e para o Geone? A bênção do Senhor para chegar na vida do Ravi primeiro passa pela vida deles. É o que diz o Salmo 133. O óleo precioso derramado sobre o líder espiritual, ele vai sendo distribuído para toda uma nação. Se uma liderança promove a unidade, toda a família recebe a bênção. Se uma família recebe da sua liderança a bênção da unidade, toda essa família vai vivenciar e desfrutar da bênção da unidade. Não era só Arão. Ouça, não foi só Arão que recebeu a bênção. Ele recebe a bênção e toda a nação usufrui da bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Obrigado, Arão. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse Cohen? É a primeira comparação que Davi faz. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade. É como um óleo precioso sobre a cabeça da liderança espiritual que alcança todos que estão perto. Segunda comparação que ele faz.
Ele diz que a bênção da unidade é como o orvalho sobre o Hermon. O que é o Hermon, gente? Hermon é um monte que fica na parte sul de Israel. Quando você vai a Jerusalém, você vai perceber que toda Jerusalém é cercada por montes. Mas tem um especial dando para o sul. E esse Monte Hermon é o mais alto dessa cordilheira, a gente pode chamar assim. E ele recebe todo o vento frio que vem do mar. E ele então retém toda a umidade e condensa lá no cume. Você vai a Israel e você vai ver que durante todo o ano a parte superior do Monte Hermon está sempre branquinha. Por quê? Porque aquilo condensa e vira gelo. Os gases que vêm junto com o ar vão se depositando ali, vai virando neve, vai girando gelo. E vai juntando. Imagina que a gente está falando de uma região desértica. Mas no tempo do frio, junta mais. Recebe mais. Acumula mais. Aí vem o verão. Vem o sol quente. E a parte superior desse monte começa então a derreter. Já ouviu falar num rio chamado Rio Jordão? Os volumes expressivos das águas do Jordão são resultado desse gelo que foi acumulado e agora está sendo liberado. Era essa visão que Davi tinha lá de Jerusalém. Ele começava a pensar na família, na unidade. Ele diz, olha, viver junto, viver unido é como aquele monte ali que recebe tudo e na hora certa distribui. O Monte Hermon, gente, é um catalisador de bênção. É assim que Deus usa algumas pessoas em suas famílias. Você sabia disso? Tem gente que Deus escolheu e disse assim, ó, você vai ser a pessoa que eu vou catalisar tudo e você vai ter a responsabilidade de distribuir. Eu tenho que pensar nessa manhã, meu Deus, eu tenho sido? Quando chegam as intempéries, quando o calor das conversas aumentam, o que é que eu entrego? É a bênção da vida? Porque isso acontece em toda a família, né, gente? Quando a temperatura sobe, quando a discussão sobe, quando a discordância sobe, quando eu começo a derreter, como acontece com o Monte Hermon, o que é que eu entrego? A palavra diz que o Monte Hermon é esse catalisador, que quando o sol aumenta a sua intensidade, ele distribui o quê? Água. Vai no sul de Israel e você vai ver os kibbutz. Agora, né, no ataque de 8 de outubro, há 2 anos, falou muito sobre isso, né? Aquela região de Israel, gente, no meio do deserto, você vai lá e é inacreditável o que você vê. As videiras, as figueiras, além deles terem, né, dominado a arte de dessalinizar a água, eles também usam muito, antigamente era que usava, porque não tinha essa tecnologia. Eles usavam a água que escorria lá do Monte Hermon. Ou seja, a bênção que ficava retida durante o tempo, chegava um momento certo que ela era distribuída para abençoar, para prosperar. A bênção da unidade é assim, gente. O Senhor quer nos usar dentro da nossa família, dentro dos nossos círculos de amizade, para a gente ser esse catalisador. Você tem um amigo, uma amiga que está vivendo um momento muito triste do seu casamento, está pensando em separar. Há uma bênção concentrada em você. Quando você libera uma palavra, qual é a palavra? Qual é a palavra que você libera? Quando a família está toda desconfortável, desalinhada, quem é que se levanta com a palavra dizendo, vamos lá se unir? Lá em casa era assim. 7 filhos para manter ali, gente, unida, era uma luta. Às vezes chegava dia de sábado à tarde e minha mãe já dizia, ó, amanhã vai ser dia de jejum para a família toda.
Eu tenho certeza que eu estou aqui nesse altar como resultado daquela bênção que estava sendo acumulada na vida dela como líder daquela família. Os nossos filhos, como eles lembrarão de nós? Como os nossos filhos lembrarão de nós? Vou lembrar do meu pai e da minha mãe como? Alguém que promovia a unidade da família, alguém que juntava a família, alguém que quando os pedaços estavam todos separados, desfacelados, era quem ajuntava tudo. É assim que os nossos filhos vão lembrar de nós. Porque, irmãos, entendam, a bênção da unidade, Deus nos planejou para isso. É isso que a gente leu essa semana. Deus nos planejou para a vida comum. Ele nos quer. Assim como o Monte Hermon, como esses catalisadores da bênção, que na hora certa, quando a temperatura sobe, distribui a bênção do Senhor para quem está perto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos dizer para o Senhor nessa manhã: eu quero, meu Deus, eu quero essa bênção sobre a minha vida. Ah, pastor, ainda eu não sou casado não, mas quando eu me casar, pois é, quero essa bênção sobre a tua casa. Ah, eu já sou casado e já não vivenciei isso na minha família, mas eu quero vivenciar isso agora. Ministre isso sobre a sua vida. Ministre isso sobre a sua igreja, ministre isso sobre o seu grupo pequeno, sobre o seu farol em todo lugar, sobre o seu FTL, sobre o seu ministério, no nome de Jesus. Gente, quem promove o contrário disso é o nosso inimigo. É o que ele quer as pessoas separadas, ele quer as pessoas desaglutinadas, ele quer as pessoas brigando por coisas. É isso que o maligno quer, né? O maligno quer a gente brigando por coisas. O Senhor quer a gente tendo as coisas e brigando para que as pessoas estejam cada vez mais unidas no nome de Jesus. Essa é uma manhã de perdão, tá? Essa é uma manhã de perdão. Foi assim que o Espírito Santo disse ao meu coração quando estava terminando essa mensagem de madrugada, hoje de madrugada. É uma manhã de perdão, é manhã para as pessoas se reconciliarem. Essa é a manhã para você enviar uma mensagem para alguém se reconciliando. Ah, pastor, mas aquela pessoa é muito difícil. Deixa eu te dizer, gente que é difícil demais, você tem que fazer uma conta. A conta é: vale a pena, invista. Não vale a pena, saia de perto. Não é simples assim, é simples assim. Pela tua saúde emocional e espiritual. Você está lidando com gente difícil e essa pessoa: ah, pastor, mas é casamento. Aí estou falando de outro assunto, tá, gente? Porque casamento é aliança, aí não se resolve dessa forma, né? Estou falando de gente que está perto. Deixa eu te dizer, tem gente que está perto, que está sendo um agente de problema, ao invés de ser o Monte Hermon, está sendo deserto. Porque no mesmo cenário você tem o Monte Hermon, né? Que catalisa a bênção, depois distribui, você tem o deserto, que só suga. O deserto, ele só traz mais escassez. Você tem que entender, eu quero estar perto do Monte Hermon ou perto do deserto? Eu preciso fazer essa conta. E vai ter gente que você vai ter que olhar como Abraão. O que foi que Abraão fez? Gente, Abraão tinha prometido ao pai de Ló que ia cuidar dele como filho. Porque o pai de Ló morreu. Mas chegou um momento que a palavra diz que a convivência com Ló estava trazendo problema para Abraão e para os empregados dele. Tenho certeza que Abraão fez isso com o coração cortado. Mas chamou e disse assim: filho, faz o seguinte, se for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Escolhe. Eu quero que a nossa relação continue abençoada. Só não dá mais para ser abençoada se a gente conviver no mesmo lugar. Era como se Abraão estivesse dizendo: mesmo te amando, eu prefiro te amar à distância. Porque tem gente que é assim, tá, gente? A gente vai continuar amando, orando e abençoando essa pessoa, só que não dá mais para ser junto. Foi o que Abraão fez. Aí Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro. E amém, continua abençoado. Ló continua abençoado, Abraão também. Mas não dava mais para conviver junto. Abraão não deixou a confusão chegar na relação deles, né? Agiu antes. Que sejamos esses agentes da unidade de Deus na nossa vida, sobre a nossa família. Hoje é dia de reconciliação. Você pode dizer amém? Hoje é dia de perdão. Você pode dizer amém? Amém. Fique em pé no seu lugar. Recebemos o novo coração do nosso Pai. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado.
Oração quer inspirar por Jesus, como fruto desse novo coração. Declaro a paz de Cristo. Declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Marido, você pode dizer isso para sua esposa? Esposa, você pode dizer isso para o seu marido? Nossa, Pai, você pode dizer isso para os seus filhos? Filhos, você pode dizer isso para o seu pai, para sua mãe? somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Querido irmão, precioso és para mim. Diga isso sobre a sua família. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Precioso és para mim, precioso és para mim. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. É isso que declaramos, meu Deus, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. É isso que você tem que declarar sobre a sua família nessa manhã. Você recebeu um novo coração, você recebeu uma nova mensagem, você recebeu uma nova ordem de Deus. Naquilo que depender de vós, tenha paz com todos. É assim que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que precisamos ter paz com todos e nos santificarmos, pois sem a santificação não chegaremos a Deus. É isso, meu Deus, que o Senhor quer promover em nós. Crescimento contínuo. Essa é uma manhã de reconciliação, meu Deus. Essa é uma manhã de perdão. Oh, meu Deus, essa é uma manhã de renovo na reconciliação com o Senhor, na unidade. Que isso seja promovido dentro do nosso lar, na nossa casa, sobre a nossa família, sobre o núcleo menor da tua igreja, e que isso venha para dentro, meu Deus, da comunidade que participamos, porque a igreja começa lá dentro da nossa casa. No nome de Jesus, eu oro por famílias que estão enfrentando embates. Eu oro por famílias, meu Deus, que estão enfrentando muitos desafios, na unidade necessária, na união necessária. No nome de Jesus, estenda a sua poderosa mão sobre cada família, sobre cada lar. Repreenda, meu Deus, todo espírito de discórdia. Repreenda, meu Deus, todo espírito de dissensão. Que venha sobre essa família, meu Deus, a unidade, a comunhão. Que o Senhor traga perdão sobre cada lar. Que o Senhor restaure os casamentos. No nome de Jesus. Diga isso. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Precioso és para mim. Declaramos isso sobre a nossa casa, meu Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Abençoe quem está perto de vocês, for alguém da sua família. Abençoe com ênfase, declarando a bênção do Senhor. A bênção que foi catalisada por você. Distribua agora, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente encerrar, eu quero te dizer, meu irmão, que uma das coisas que o inimigo usa, assim, de forma feroz, para destruir as famílias, gente, é uma das obras da carne, né? Que a palavra chama de facção. Você sabe o que é facção, né? Facção são os grupinhos. É aquele grupinho. E o que é que opera, gente? A facção, né? É aquilo que o Val Harari diz que diferenciou a civilização humana dos outros. Ele acredita nisso, eu não acredito, né? Mas o Harari diz que o que diferenciou o ser humano dos outros seres foi a fofoca.
Sabia disso? Ele disse que o ser humano se desenvolveu porque foi a habilidade de conversar, né? Está repreendido em nome de Jesus. Ontem eu estava em casa, não sei se foi ontem, foi sexta-feira, eu estava em casa e estava ali conversando com o Daniel, a Helena chega. Aí eu estou ali falando com ele, ela chega e diz, qual é a fofoca? Eu não acreditei quando eu ouvi isso. Mas como é, filha? Eu ali conversando com o irmãozinho dela, qual é a fofoca? Lá em casa a gente não fala sobre isso, possivelmente ela ouviu em algum lugar, né? É minha responsabilidade como pai ensinar para ela que eu não posso romantizar nem glamorizar, gente. Um assunto que é uma arma tão nefasta do nosso inimigo contra as famílias. Fofoca, meu irmão, é um instrumento do diabo para qualquer núcleo. Fofoca destrói as famílias. Eu disse para ela, não filha, aqui em casa não tem fofoca não. Por que você disse isso? Não papai, porque eu ouvi minhas amigas, então ensine a elas que fofoca não tem nada de bom. Aí expliquei para ela, sabe o que é fofoca, filha? Fofoca é quando eu não posso falar algo que eu penso na frente de alguém, porque se eu puder eu vou falar direto, né? É assim ou não é, gente? Fofoca é se eu puder eu falo direto pro Mário. Se eu não posso e estou conversando com a Aline, é porque possivelmente isso não seja algo bom. Mas muitas famílias estão vivenciando isso, meu irmão. E eu ensinei para ela, não filha, não é algo bom não. E aqui a gente não vive isso não. Parece chatice, né? Mas ela precisa aprender, ela só tem 6 anos. Eu não posso romantizar um assunto, meu irmão, que eu tenho visto sendo um agente destruidor, separando famílias, pessoas que se amam. Você já percebeu como é? Como é que as famílias se desunem? O quê? O que foi que o Wesley falou de você, de você, né? De mim para você, pronto, acabou. É assim que as famílias se destroem, né? É o que eu fico sabendo que outro falou e aí. Que o Senhor repreenda todo espírito de fofoca de toda a família, em nome de Jesus. É aquilo que a gente precisa falar, que a gente de fato tem autoridade para falar para a pessoa. Que a sua família esteja unida, como diz a palavra, né? Pelo vínculo do amor e do Espírito Santo. Amém? É essa bênção que eu declaro sobre a tua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos para casa na bênção. Levante suas mãos para os céus. Ore pela sua família. Ore por essa igreja, porque a igreja começa dentro do nosso lar. Ore por essa igreja, por essa comunidade, pela vida comum de vocês. Eu oro, meu Deus. Eu oro por cada família. A nossa igreja, a nossa comunidade estará abençoada se as nossas famílias estiverem, meu Deus, abençoadas. No nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada casamento, sobre os filhos, sobre o marido, sobre a esposa. No nome de Jesus. Nos usa como instrumentos para promover, meu Deus, a paz. É o meu pedido nesta manhã. Nos usa como instrumentos para promover a paz. Leva-nos em paz, guardados, protegidos. E que sejamos esse instrumento instigando a paz e a unidade no lugar que estivermos. No nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra ministrada, meu Deus, que reforça a nossa unidade no Senhor. Através do Espírito Santo. Nós te agradecemos. Obrigado pela semana que está começando. Obrigado pelo mês que está começando. Declaramos que será um mês muitíssimo abençoado. O mês de abril, meu Deus, será o mês de provisão. O mês de abril será o mês das copiosas bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre cada casa, sobre cada família. Declaramos e recebemos isso no nome de Jesus. Que venha a provisão dos céus, céus abertos sobre cada casa, sobre cada família, para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Uma ótima semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Totalmente ligado.